Muito bem, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos na nossa preparação dos 90 dias aqui no monte, no altar natural de Deus, para o propósito de fé, oração da autoridade 318 dias. E estamos aqui já por volta de 1h da madrugada deste dia 13 de setembro de 2015, domingo, para segunda-feira, dia 14 de setembro de 2015. Estamos aqui na fé, porque uma direção de Deus que vem por intermédio da fé, porque nós cremos, porque nós colocamos a nossa vida no altar, porque nós estamos pedindo a direção a Deus e porque temos algo grande a realizar que só Deus pode fazer em nosso favor, ninguém mais, ninguém mais. E quando nós temos a direção de Deus para o que fazer mediante o nosso objetivo, o nosso sonho, tenha certeza, meu amigo e minha amiga, que se formos fiéis, Deus é fiel, já está estabelecido para que se cumpra na nossa vida em o nome do Senhor Jesus. Então por isso que nós colocamos toda a força, que nós colocamos a cada dia persistência, perseverança em lutar com Deus contra aquele que quer destruir nossos sonhos, contra o destruidor de sonhos, que é Satanás, o que veio para roubar, matar e destruir. Ele é o único interessado em que não alcancemos a vitória, o projeto que nós temos para a nossa vida. E o único que pode também fazer com que esse projeto não seja realizado, aí somos nós. Sou eu, no meu caso, você no seu caso. Porque uma vez que nós buscamos como sociedade o nosso Deus para a execução desse projeto, Ele nos dá a direção de como fazer e a gente busca ser obediente, ser fiel, aí, meu amigo, já era para o diabo, já era para Satanás. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir, a não ser nós mesmos, mas aí já não é mais com o diabo, é com a nossa fraqueza e é com a própria derrota do nosso eu. Porque o mal vai trabalhar, querendo fazer com que desistamos, querendo fazer com que fraquejamos, que cometamos ao longo do caminho alguma irregularidade no tocante à nossa fé e no tocante a colocar em prática a estratégia, a direção de Deus, mas cabe a nós estarmos vigilantes, cabe a nós estarmos alicerçados espiritualmente dentro do nosso propósito, porque nada nem ninguém pode nos impedir de cumprir aquilo que o Senhor determina para a gente fazer. Amém? Nós estamos aqui com o nosso azeite, que representa o Espírito Santo, consagrando durante essas vigílias o azeite, para que quando a gente derramar em cada ponto da cidade onde fizermos a oração da autoridade, nesses 318 dias, seja derramada ali a autoridade de Deus, em o nome do Senhor Jesus. E vamos selar a nossa vitória, concretizar a nossa vitória ao derramarmos esse azeite consagrado no monte. Estamos aqui nessa madrugada fria, temos enfrentado durante esses 27 dias anteriores, hoje a 28ª vigília na fé, nós temos enfrentado chuva, enfrentado frio, enfrentado até mesmo o calor da noite, alguns dias, algumas madrugadas, você pensa que tem estado calor, verdade. E nós temos estado aqui na fé, sem olhar para perigo, sem olhar para a situação desse lugar que é deserto, mas é o altar natural de Deus que Ele separou para a gente. Quando nós temos esse entendimento, não passa a ser somente um monte, não passa a ser somente um local elevado de terra, não é um monte, é o altar natural de Deus, onde Ele dá a direção aos seus servos, onde Ele é Senhor, onde Ele é Salvador de fato e de verdade, porque onde se pratica a obediência, onde se pratica a fé, a entrega, a renúncia, e é onde nós somos preparados para viver uma vida com Deus. Nós somos capacitados à luz da palavra de Deus. É aqui no monte.
é aqui no monte, meu amigo e minha amiga. Não tem outro lugar. É no altar que nós buscamos a nossa vitória sobre toda e qualquer obra de Satanás, sobre toda e qualquer manifestação do mal. Amém? E quando nós temos um projeto que é coletivo, quando nós temos um propósito que é para trazer benefício, não somente para nós, para nossa família, mas para toda uma comunidade, uma cidade, um estado e um país, Deus se agrada. Deus se agrada, porque o que Ele mais deseja é que nós sejamos pessoas obedientes à palavra dEle e que entreguemos o nosso corpo, o nosso espírito como um sacrifício vivo a Ele, para que Ele possa agir por nosso intermédio, para que Ele possa fazer as mudanças que Ele pretende, as transformações que Ele pretende na vida das pessoas e nas comunidades, de acordo com a vontade dEle. Porque Deus tem necessidade, gente. Deixa eu falar para você. De repente você até estranha de eu falar isso. Deus tem necessidade, uma vontade extrema de abençoar, de manifestar a sua grandeza nesse mundo. Mas Ele conta com as pessoas, Ele conta conosco. Ele não pode entrar na nossa vida sem a nossa permissão. Ele não pode fazer nada com a nossa vida sem que primeiro a gente entregue a nossa vida e concorde e até mesmo busque sonhos para serem realizados. Uma vez que a gente tem metas, que a gente tem sonhos e entrega nas mãos de Deus, Ele vem com os sonhos dEle, que são muito mais altos, são maiores que os nossos, são mais importantes, são absurdamente maiores, imensuráveis. Então Ele vem com os sonhos dEle e coloca dentro da nossa mente. Passamos a viver a grandeza de Deus porque nós temos a nossa mente aberta, nós temos a nossa visão aberta. E principalmente visão atalaia, visão para salvar vidas, para ganhar almas, meu amigo e minha amiga, para realizar coisas grandes por intermédio do Senhor Jesus neste mundo. Essa é a nossa direção aqui no monte. É com esse propósito que estamos vivendo esta grande campanha, este propósito de fé. 28 dias de oração estamos completando e vamos até 90. Mas para chegarmos a esses 28, precisamos dar o primeiro passo e assim sucessivamente. De maneira que nós estamos aqui com 28 dias e parece que é o primeiro. Só não concordemos que parece que é o primeiro, porque nós já estamos aqui fortalecidos de uma forma tal que não estávamos nos dias anteriores. Então, a cada dia, a cada passo que nós damos rumo à nossa vitória, à concretização dos nossos objetivos, nos aproximamos também mais de Deus. Esse fortalecimento espiritual, essa capacitação, nos torna mais íntimos de Deus, e é por isso que nós vamos tendo condições de receber mais de Deus. Deus nos prepara até para receber a unção dEle, para receber o Espírito Santo. Então, à medida que nós vamos limpando o nosso coração, nós vamos recebendo. Não tem como a gente se aproximar de Deus e receber tudo de Deus, tudo do Espírito Santo, porque é imensurável. É imensurável o que o Senhor Jesus pode fazer por nós, o que o Espírito Santo pode colocar na nossa vida. Nós não estamos preparados no momento inicial, mas gradativamente, de fé em fé, passo a passo, dia após dia, vivenciando as experiências com Deus, nós vamos recebendo, amém? Nós vamos sendo cheios, porque também vamos sendo limpos, né? Deus vai nos limpando, nos purificando a nossa mente, nos dando sabedoria, preparando, nos dando estratégias, e assim vai havendo um crescimento espiritual, um desenvolvimento da nossa fé, e isso é traduzido nas nossas atitudes, nas nossas ações no dia a dia, nas decisões que nós tomamos, enfim, na nossa vida com Deus.
e na nossa relação com as pessoas. Dentro de casa, na família, no ambiente social, no trabalho e na sociedade de uma forma geral, mas especialmente com Deus. O relacionamento com Deus vai ficando estreito, extremo, íntimo. E isso, meu amigo, isso só nos faz crescer, só nos favorece. Por isso nós vamos nessa caminhada, não vamos desistir, não vamos ficar pelo caminho e não vamos ouvir a outra voz senão a voz do nosso Deus, a voz do Espírito Santo. Amém? Nós vamos agora meditar na palavra de Deus para que façamos a oração, uma oração toda especial pelas pessoas, uma oração atalaia, uma oração pelas famílias de São Mateus, do Estado do Espírito Santo, do Brasil, do mundo, porque temos disponibilizado esse material que nós produzimos aqui no Monte, seja por meio de vídeo, áudio, nós compartilhamos por meio do nosso site, blogdoandreoliveira.com.br, blogdoandreoliveira.com.br e também por meio da nossa página no Facebook, facebook.com/Projeto Visão Atalaia. E também compartilhamos nos grupos de WhatsApp e também do Projeto Visão Atalaia que nós temos nas redes sociais. Muito bom a gente interagir coisas boas, coisas positivas. A palavra de Deus para o fortalecimento de todos nós, especialmente das pessoas neste mundo terrível que nós vivenciamos atualmente, onde as coisas mais têm prioridade, onde as coisas para a derrota do seu semelhante têm prioridade, mas as pessoas têm enorme dificuldade em compartilhar o que é bom, principalmente a palavra de Deus. Compartilhar coisas deste mundo, né? Obediência à lei, o amor ao próximo, a solidariedade, e quanto mais quando se fala da palavra de Deus. Mas nós estamos aqui exatamente para isso, para fazer a diferença, fazer diferente e fazer a diferença, porque Deus se manifesta a sua justiça na vida daqueles que o buscam e que buscam fazer a diferença nesse mundo. Amém? Livro de Salmos, capítulo 40, a partir do versículo 1. Confiantemente esperei no Senhor, e se inclinou para mim e escutou meu clamor. Tirou-me do poço da destruição, do tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Depois pôs em minha boca cântico novo, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Feliz é o homem que depositou no Senhor sua confiança, e não olha os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Multiplicaste, ó Senhor Deus meu, tuas maravilhas, e em teus desígnios para conosco não há ninguém comparável a ti. Eu queria anunciá-los e falar deles, mas não podem ser enumerados. Uma pausa aqui para a nossa compreensão e vamos meditar nesta palavra grandiosa, agradecendo a Deus por essa direção, meu Pai. Agradecendo ao Senhor por essa revelação da Tua palavra. Confiantemente esperei no Senhor e se inclinou para mim e escutou o meu clamor. A nossa confiança é o que nos mantém firmes na presença do Pai, mediante a nossa fé. Então temos que ser confiantes, expressar a nossa confiança em Deus. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Estamos fazendo certos da forma que Ele nos ordenou fazer? Então, meu amigo e minha amiga, Deus vai fazer a parte dele. Aliás, a parte dele vai se concretizar mediante a nossa perseverança. Deus escuta o nosso clamor, Deus se volta para nós, Ele inclina-se para nós, a partir do momento que expressamos a fé. Não há forma de dar errado se nós formos diligentes, se nós formos obedientes à palavra de Deus. Diz mais: tirou-me do poço da destruição, do tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Então a situação obscura, a situação de necessidade, de carência, a situação de destruição em que nos encontrávamos,
Deus deixou isso tudo para trás, ou vai deixar se você ainda não está nessa condição de dizer assim: olha, graças a Deus eu perseverei na fé e conquistei já muitas vitórias na presença do Senhor. De repente você está chegando agora e nós já estamos nessa 28ª vigília e você está ouvindo pela primeira vez. Não importa, a partir de hoje pegue firme, a partir de hoje venha conosco neste propósito de fé e Deus vai te abençoar, vai te tirar dessa situação adversa que você está passando, vai te tirar dessa situação de penúria, dessa situação de calamitosa que você vem passando. E você sabe, com problemas, com dificuldades, pensando até mesmo em tirar a própria vida ou em desaparecer, você vive um dia após o outro só com tristeza, com amargura da sua alma. Deus te faz um convite, meu amigo e minha amiga. A partir de hoje, essa situação muda. Se você também mudar, se você buscar como parceiro, como sócio para a sua vida, o nosso Senhor dos Exércitos, por intermédio do Senhor Jesus. Jesus Cristo quer te ajudar. Ele é o caminho, Ele quer firmar os seus passos na rocha, que é Ele mesmo. Quando a Bíblia fala a respeito da rocha, fala assim: colocou meus pés sobre a rocha. Então Deus colocou os seus pés sobre o Senhor Jesus, sobre Jesus Cristo, o Filho dele, que reina para todo sempre e ao qual ele deu toda a autoridade na terra, nos mares, nos céus, em todos os lugares. Toda a autoridade pertence ao nosso Deus. Então ele colocar você sobre essa rocha, sobre Jesus, e firmar os seus passos. Você não vai andar cambaleante, você não vai andar pisando com insegurança. Não, a segurança, a paz chegam até você, porque seus pés estão firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Amém? E diz: depois pôs em minha boca cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Deus vai mudar você, meu amigo. Se você antes confessava derrota, agora um cântico novo, um hino de louvor sai dos seus lábios a partir de hoje, porque ele vai transformar a sua vida. Você vai dar testemunhos de vitória e as palavras de Deus já estarão fazendo parte do seu dia a dia. Você vai ter a função de declarar isso para as outras pessoas. Então você vai confessar coisas boas, porque essas coisas boas passarão a ser realidade na sua vida. E as outras pessoas vão ver essa transformação de vida, vão ver essa mudança em você, vão temer a Deus e vão confiar no Senhor. Ou seja, você vai ser um atalaia, você vai dar testemunho. O seu testemunho vai ganhar muitas almas para o reino dos céus, porque é assim que Deus age. Ele age na vida de um, para que outras pessoas possam ver e também buscarem a Deus. Amém? Então, é dessa forma que Deus trabalha, inclusive com os milagres. Inclusive com os milagres, porque os milagres são os sinais de Deus, da grandeza de Deus neste mundo, da grandiosidade do poder dele. E as pessoas precisam ver, neste mundo, as pessoas precisam ver com seus olhos carnais a grandeza de Deus. E elas vão se aproximar e, uma vez até vindo buscar mesmo o alimento material, elas vão receber também o espiritual. Elas vão ser saciadas, porque isso acontece com todos nós. Nós chegamos aos pés do Senhor Jesus para resolver problemas, situações. Se alguém falar que chega para ter um fortalecimento espiritual, para ela falar: não, eu não preciso nada disso, minha vida está certinho, eu preciso somente de uma força espiritual. Essa pessoa, ela está tremendamente enganada, porque nós chegamos destruídos em toda a nossa vida, ou pelo menos na grande maioria dos setores da nossa vida, quando chegamos na presença de Deus. E Deus vai nos fortalecendo, vai dando direção, até que a gente vai compreendendo, pela prática da palavra da fé, que nós precisamos do abençoador, não das bênçãos. Porque tendo o abençoador, nós temos tudo, nós temos também as bênçãos. Quantas são aquelas pessoas que têm as bênçãos, que conquistam na presença de Deus
mas não tem o abençoador. Com o tempo ela perde. Com o tempo as bênçãos vão embora, porque são coisas desse mundo, são descartáveis. Agora, quando a pessoa ela alicerça a vida espiritual dela, né? Ela está fortalecida espiritualmente no Senhor Jesus e prioriza o encontro com Deus, aí sim as demais coisas são acrescentadas. Mas ao vir para a presença de Deus, ao vir para os pés do Senhor, nós já começamos a receber da paz, nós começamos a receber já da grandiosidade, da grandeza do nosso Deus nos diversos setores da nossa vida, na vida financeira, na vida familiar, no casamento, na nossa saúde, nas relações humanas, nas relações sociais e principalmente na relação, na comunhão com Deus, na nossa vida espiritual, meu amigo e minha amiga. Nós passamos a estreitar o nosso relacionamento com o Criador, até então constituído de orações pouquinhas ou então rezas durante o dia, mas sempre cumprindo um ritual, uma formalidade religiosa. Depois nós passamos a entender das coisas do alto, a praticar, e nós somos abençoados, tremendamente abençoados. Meu amigo e minha amiga, Deus fala fortemente ao nosso coração nesta noite. Diz mais: feliz é o homem que depositou no Senhor sua confiança e não olha os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Multiplicaste, ó Senhor, Deus meu, tuas maravilhas. Então há muitas pessoas soberbas. O principal deles, você sabe que quando se fala de soberba, se fala de mentira, está se falando de Satanás e de seus demônios. Mas uma vez no pecado, afastados da luz, Satanás ele tem poder sobre a vida das pessoas e usa essas pessoas até contra nós. Assim como nós somos da luz e passamos luz às outras pessoas, porque somos aqui instrumento nas mãos de Deus, atendemos ao chamado dele, nos fizemos escolhidos, da mesma forma tem pessoas que ainda não conhecem a luz, estão em trevas e por isso atendem ao chamado e aos desígnios do mal, de Satanás. E para confrontar aqueles que estão na fé, é assim que acontece. Então nós estamos aqui não para criticar, não para julgar essas pessoas, mas para mostrar a elas a luz, o caminho da verdade, que é o Senhor Jesus. E dizer a eles que ainda estão soberbos, que ainda estão na prática da mentira e até querendo nos desviar para esse lado, que nós não fazemos parte do mundo das trevas mais, que nós já estamos na luz, que Deus tem feito maravilhas na nossa vida e que Ele vai multiplicar isso que nós temos recebido mediante a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Diz mais: e em teus desígnios para conosco não há ninguém comparável a ti. Eu queria anunciá-los e falar deles, mas não podem ser enumerados. Quer dizer, aqui o salmista até diz: eu queria detalhar, queria contar tintim por tintim o que Deus tem feito na minha vida, mas não existiriam espaços para escritos, para livros. A Bíblia mesmo diz isso. E o salmista foi tão abençoado, mas tão abençoado, que ele diz aqui: não haveria como enumerá-los. Então ele se regozija nas maravilhas de Deus, no que Deus tem feito na vida dele, passa adiante, que é preciso ter confiança, é preciso perseverar diante das dificuldades. E é preciso se desviar do mal, fugir da aparência do mal, vigiar, estar com a sua fé em dia, a sua intimidade com Deus também, para que perceba os perigos, os ataques de Satanás contra a nossa fé, contra a nossa vida, para que a gente possa se preparar. É isso, porque nós atacamos com as armas da fé. E uma das armas da fé é o escudo. O escudo é para defesa. Então, não há como você guerrear se você também não estiver com o escudo. Você não vai atacar o tempo todo. Você vai se defender. E é preciso saber se defender.
Um bom soldado é aquele que sabe também se defender. Um bom lutador é aquele que sabe também absorver os golpes, porque ele está preparado, está com o seu corpo, está com o seu intelecto, a sua mente preparado para receber as investidas de Satanás. E ele golpeia, não é verdade? Vem um golpe, o lutador absorve e ao mesmo tempo busca forças para contragolpear e aí com mais força atingir o seu adversário. É assim também na nossa luta no dia a dia, na nossa caminhada espiritual, na batalha espiritual que todos os dias nós temos que travar contra Satanás e seus demônios, contra as pessoas também usadas por eles. E quando a gente fala pessoas, não é que a nossa luta seja contra o carne e o sangue, não, a carne e o sangue. É porque nós vivemos no mundo real. Então as pessoas, elas precisam ouvir de nós posicionamentos firmes, posicionamentos concretos a respeito de todos os assuntos. E para isso precisamos da sabedoria de Deus. Não com palavras agressivas que venham afastar as pessoas até mesmo do possível caminho do Senhor, mas que elas compreendam que é necessário um esforço e que tem uma forma de vencer e vencer com Deus que ela não está praticando. E se ela vier a praticar, ela também vai colher os frutos da fé. Então é preciso ser firme na palavra, no conhecimento, na verdade, meu amigo e minha amiga, porque todos nós temos falhas, todos nós temos os nossos defeitos, mas eles não podem prevalecer na nossa vida. Eles não podem ser referência na nossa vida. O cristão que tem como referência da sua vida falhas na sua luta com Deus, ele precisa se consertar. Ele está mal espiritualmente, ele está caído. Ele está caído. As falhas vêm, os desafios vêm. As falhas vêm como desafios para a gente crescer, para a gente superar aquela adversidade, a gente fazer melhor e depois mostrar o caminho às pessoas que estão chegando agora na sua caminhada espiritual. Olha, não é por aí, a direção é essa, porque eu passei por essa situação, fiz dessa forma, quebrei a cara, mas depois buscando a direção de Deus eu fiz essa outra e venci, rompi, cheguei até aqui. É assim, de fé em fé com testemunho. E aquele que ouvir, ele vai, sem dúvida, poupar muitos sacrifícios na vida dele, muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas. Ele vai adiantar-se na sua caminhada espiritual. Aquele que não, de repente, se ele pagar para ver, ele não vai ter oportunidade, assim como a gente, de ter uma segunda chance, fazer diferente conforme a palavra de Deus e romper, porque os dias estão aí, estão sendo inclusive abreviados. Então antes a pessoa tinha muito tempo para ela definir, decidir, né? Pessoas que estiveram na presença de Deus durante algum tempo, saíram, foram curtir o mundo, ficaram anos e anos lá, tiveram a oportunidade de voltar, agora estão firmes no Senhor. Mas não posso dizer isso de você, meu amigo. Se você não afinar a sua viola, você que está a ponto de cair, você vai cair e vai ser tragado pelo mal lá, não vai dar tempo de você voltar. Amém? Porque os tempos estão sendo abreviados. Vivemos os últimos dias da humanidade. Satanás sabe que ele pode não ter a oportunidade contra você, outra oportunidade. Então ele vai aproveitar. Você está aí, você que de repente já está fraquejando. Aproveite essa oportunidade para você se fortalecer na fé e para você dar uma banana para Satanás. Dizer para ele aqui, Satanás, já era para você, eu vou continuar firme nos caminhos do Senhor, perseverar e junto com aqueles que estão me auxiliando na fé. E o projeto Visão Atalaia tem este objetivo, auxiliar você na sua caminhada espiritual. O papel do pastor, o pastor vai fazer. O papel da igreja, na congregação com os irmãos, a igreja vai fazer. Agora no uso da fé, meu amigo, aí é com a gente. E este propósito aqui é o uso da fé. Aqui eu não consultei minha esposa, não consultei meus filhos, não consultei nenhum pastor da minha igreja, não, porque uma vez em conformidade com a palavra eu falei, tá ligado com o pastor já, tá ligado, porque é isso, o desejo do pastor é que suas ovelhas estejam prontas para toda e qualquer batalha,
Imagine para um desafio da fé. Imagine para um propósito de fé grandioso como esse. Em momento oportuno, tenho certeza que até a igreja vai abraçar. E membros da igreja já têm abraçado, porque já têm identificado a oração da autoridade 318 dias como um propósito de fé e direcionado por Deus para abençoar, para salvar vidas, para que derrotemos Satanás, para que alcancemos por meio do maior sacrifício a nossa maior vitória, a nossa maior conquista. Amém? Vamos fazer agora a oração pelas famílias. Daqui a pouquinho meditamos mais e fazemos a busca do Espírito Santo aqui na nossa vigília. 28º dia da nossa vigília, da nossa preparação espiritual, em o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mediante tudo isso que nós meditamos, meu Deus, e que o Senhor nos ensinou nesta noite até aqui, porque vem mais por aí, nós, meu Deus, determinamos agora uma bênção especial, meu Pai, sobre as famílias de São Mateus. Famílias de trabalhadores, famílias de trabalhadoras aguerridas, famílias de jovens, famílias de adolescentes, de crianças, meu Deus, que precisam te conhecer. Triste coisa é viver neste mundo, meu Pai, sem ter um encontro com o Senhor, ou desperdiçando as oportunidades, meu Pai, que o Senhor nos dá de ter um encontro com o Senhor. Assim tem sido, meu Pai, permanentemente na vida de muitas famílias e de geração em geração, pessoas se prendendo à religiosidade, se prendendo, meu Pai, a falsos deuses, os deuses deste mundo, feitos por mãos dos homens, negligenciado a fé e, meu Pai, as oportunidades que o Senhor tem colocado para que essa pessoa te conheça. Nós sabemos, meu Pai, que há uma tristeza muito grande no céu. E quando falamos tristeza, não é tristeza de sentimento, mas porque não é desígnio do Senhor, não é vontade do Senhor que nenhuma alma se perca. O Senhor deixa isso bem claro na sua palavra. Mas depende, meu Pai, do livre-arbítrio. Cada pessoa pode decidir por si mesma. E assim mesmo, meu Pai, a gente vê as famílias, Senhor, famílias inteiras, onde as pessoas têm desprezado o Teu conhecimento, se reúnem até para tomar uma cerveja, fazer um churrasco, para, enfim, gastarem até o que estão conquistando de material neste mundo, mas não há uma reunião para fazer uma simples oração. Ninguém, meu Pai, é usado na família para fazer uma oração, um agradecimento a Deus, até mesmo pelo ar que respiramos, pelo emprego que a pessoa tem, pelo dinheiro que ela pode ir lá e comprar a sua cerveja, a sua carne para fazer o seu churrasco, para comemorar a vitória do seu time. Não tem, meu Deus. Então, famílias inteiras que estão buscando, optando por viverem afastados do Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia dessas famílias, tenha misericórdia dessas vidas, meu Pai. É por essas pessoas que nós estamos aqui no monte, meu Deus, não para julgar, não para fazer juízo dessas pessoas, não, meu Deus, mas para confessar ao Senhor que existem essas pessoas e que elas estão erradas. E ainda que elas não confessem isso, nós estamos fazendo em nome delas nesta noite e suplicando, meu Pai, as Tuas misericórdias. Que as Tuas misericórdias estejam sobre essas famílias de São Mateus, meu Pai. Que elas busquem alicerçar-se espiritualmente, busquem aproveitar as oportunidades e a partir de agora o Senhor vai multiplicar as oportunidades delas te conhecerem, meu Pai, porque há uma necessidade no coração dessas pessoas, há uma necessidade na vida das pessoas aqui em São Mateus de te conhecer, meu Pai, de fazer as coisas certas, de estarem no caminho do bem, no caminho, meu Pai, das férteis realizações que só o Senhor tem guardadas somente para aqueles que creem e para aqueles que são obedientes à Tua palavra, meu Deus. Ó, meu Senhor, porque em muitas vezes a pessoa ela quer tudo do Senhor e cobra do Senhor. Eu não tenho isso, aquilo, Deus, 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 porque isso está acontecendo comigo? Mas ela não se enquadra na palavra, ela não quer ser serva, ela quer continuar sendo Senhor e às vezes quer ser Senhor do Senhor.
ela quer mandar em Deus, ela quer mandar em Jesus, ela quer mandar no Espírito Santo com a sua vontade. E aí não dá. Meu amigo e minha amiga, tenho certeza que essa palavra, essa oração está te tocando neste momento. Eu estou orando por aquelas famílias que ainda não têm acesso a este propósito da oração da Autoridade 318 nessa preparação. Mas se você já tem e você sente-se enquadrado nisso que nós estamos aqui orando, em o nome do Senhor Jesus, assuma a sua fé a partir de agora no Deus que é vivo. Converta-se a Cristo e Ele, sem dúvida, vai também mover a mão poderosa dele em seu favor. Em o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe as famílias, especialmente as famílias rebeldes, aquelas que estiveram já na tua presença e agora saíram da tua luz, meu Pai. Que elas voltem e vão voltar em nome do Senhor Jesus para um concerto com o Senhor e para serem salvas. Famílias inteiras, meu Pai, que nunca aproveitaram um segundo das oportunidades que o Senhor lhes deu e estão sofrendo terrivelmente nas garras do mal. A partir de agora, em nome de Jesus, a libertação chega a essas famílias, a essas pessoas, e o Senhor, meu Pai, tem total liberdade para agir, porque elas vão com sua vontade, com a vontade delas, o livre-arbítrio, reconhecer o teu senhorio, reconhecer que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, é o Salvador da nossa alma. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, eu entrego a minha família, a minha casa, nas tuas mãos, de todas as pessoas, meu Pai, necessitadas de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, é dessa forma, de fé em fé, que nós vamos rompendo, buscando sempre a direção de Deus e buscando estarmos sempre alicerçados, sermos fiéis ao nosso Deus. E você pode acompanhar, de repente, se você não teve acesso à preparação nos dias anteriores, acompanhe pelo nosso site, blog do andreoliveira.com.br, e também pela página no Facebook, facebook.com/Projeto Visão Atalaia, tá bom? Para você se fortalecer na fé. Tenho certeza que mensagens anteriores também trarão para você um ensinamento, um fortalecimento espiritual muito grande, e você vai estar junto conosco na fé. A palavra de Deus para a nossa meditação está aqui no livro de Ezequiel, capítulo 34, a partir do verso 11 até o verso 16. O Senhor cuida dos seus. O título já é muito esclarecedor. O Senhor não tem como cuidar daqueles que não são seus. Aqui, o Senhor cuida dos que são do diabo, não tem como. Ele cuida dos seus, ele cuida daqueles que se entregaram, que se converteram a ele. A obrigação de Deus, digamos assim, é cuidar dos seus, né? Nós não temos a obrigação de cuidar da nossa vida, dos nossos filhos. Eu não tenho obrigação de cuidar dos filhos do vizinho, não é verdade? Tenho obrigação de cuidar dos meus. E de repente você fala, poxa, mas é assim? Claro que é assim. Ué, Deus tem que obedecer. Aliás, Ele tem que respeitar. Ele tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Se a pessoa opta em estar nas trevas, ainda não quer passar para a luz, ela está no território do mal, ainda não está no território do bem, Deus não pode agir. Deus age na vida daqueles que estão sob o seu domínio, que são seus. Amém? Vamos prosseguir. Isso foi só o título, hein? Só o título, Deus nos dando essa tremenda direção. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as recolherei. Como o pastor recolhe seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas espalhadas, assim recolherei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares em que foram espalhadas no dia nublado e da densa escuridão. Eu as tirarei dos povos e as ajuntarei das terras. Trarei elas à própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos ribeiros e em todos os lugares habitáveis do país. Apacentá-las-ei
em bons pastos e nos altos montes de Israel estará em seu aprisco. Ali dormirão em um bom redil e serão apacentadas com pastos suculentos sobre os montes de Israel. Eu apacentarei minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Eu procurarei a perdida e farei voltar ao redil a desgarrada, atarei a quebrada e fortalecerei a fraca, mas destruirei a cevada e a forte, as apacentá-las-ei com justiça. Amém? Deus aqui nos dá uma grande revelação de como Ele trabalha. O próprio Deus, meu amigo e minha amiga, é que faz com que sejamos achados. Deus, Ele tem recolhido aqueles que são deles. Então Ele é Senhor, Ele é pastor, Ele tem buscado as ovelhas que são do povo de Israel, o povo escolhido dele. O povo escolhido dele hoje somos nós, aqueles que atendem ao chamado, se convertem. Então Deus tem buscado meios de alcançar todas as pessoas e terem essas pessoas como suas ovelhas. O Senhor Jesus é o bom pastor. Mas e aí? Quem tem dado crédito à palavra de Deus para se tornar uma ovelha de fato e de verdade? Porque a gente vê aqui, Deus, Ele faz todo o esforço para alcançar a vida das pessoas. Então Ele diz assim, porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as recolherei. Ele procura e Ele recolhe. Como o pastor recolhe seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas espalhadas, assim recolherei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares em que forem espalhadas no dia nublado e da densa escuridão. Ou seja, a tempestade chegou, a situação difícil passou, então a pessoa está num tremendal de lamas, a pessoa está numa situação difícil, numa angústia. É você mesmo, meu amigo, minha amiga. É dessa forma que Deus quer te alcançar. Deus está trabalhando neste momento para te recolher, para te apacentar, trazer paz para você. Então, Ele viu esse dia nublado, Ele quer fazer com que a sua vida seja sempre de dias ensolarados. Claro, você terá lutas, você terá problemas, dificuldades, você terá que fazer renúncia, você terá que se entregar. Isso não é fácil, tem a sua cota de sacrifício, mas você vai vencer. Deus quer te dar dias melhores. Aliás, quer transformar a sua vida, quer te dar a salvação eterna da sua alma, mas não sem antes aqui na terra fazer com que você passe por ela dando testemunho de vitória e tendo testemunho para atrair outras pessoas, para trazer outras ovelhas para o aprisco do bom pastor. Diz mais assim, eu as tirarei dos povos e as ajuntarei das terras. Trarei elas à própria terra e apacentarei nos montes de Israel, junto aos ribeiros e em todos os lugares habitáveis do país. E é necessário a gente dar ênfase aos montes de Israel, porque nós estamos aqui no monte, ou seja, no monte, no lugar escolhido por Deus, espiritualmente falando, trazer essas pessoas para o altar, para o local de sacrifício, porque no altar nós estamos seguros, há lugar reservado para todos aqueles que vencem Satanás e obtêm a sua salvação. Há um lugar reservado no altar para aqueles que são salvos, amém? Então, há um lugar reservado no monte e nos ribeiros, ou seja, na água viva que é o próprio Senhor. Há um lugar reservado para você matar a sua sede. E esse ribeiro é o próprio Senhor Jesus, matando a sua sede. Porque você vai tomar dessas águas, dessa água que é o Senhor Jesus, vai te limpar, te fortalecer, te purificar, tornar suas vestes alvas e vai também fazer com que do seu interior fluam rios de águas vivas. Esse rio vai ser multiplicado na sua vida, meu amigo e minha amiga. Você também vai se tornar um ribeiro de água viva. Amém? É isso que Deus quer fazer na sua vida, fazer na minha vida, nos lugares habitáveis.
Amém? Deus tem preparado morada para cada um de nós. Aqui a gente é uma luta danada para obter o nosso teto, né? Mas tenha certeza que aquele que é de Deus, Deus já tem preparado morada para ele lá no céu. Se você, não se preocupe, se você não puder aqui nesta terra conquistar a sua casa própria, um lugar que você possa falar, não, é a minha moradia digna. Deus quer te dar isso. Você tem que lutar e crer que Deus vai te dar isso. E aí é preciso você ser dizimista fiel, é preciso você ser um ofertante da casa de Deus, é preciso você colocar a diligência de Deus na sua vida financeira, pedir as bênçãos de Deus e prosperar com Deus, para você também ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida financeira neste mundo. Mas isso mesmo assim não é o importante. O importante é que você, na caminhada espiritual, prossiga para o alvo, que é a sua salvação, porque Deus tem reservado casas, moradas para você, lugares habitáveis para aqueles que lhe são fiéis, né? Para aqueles que são dele. Apacenta-los-ei com bons pastos, e nos altos montes de Israel estará em seu aprisco. Ali dormirão em um bom redil e serão apacentadas com pastos suculentos sobre os montes de Israel. Meu amigo, chego a tremer quando eu falo do monte, porque aquele que está no monte é ovelha. Aquele que está no monte, ele está sob a direção do seu pastor. Porque nos montes de Israel, ali é que eram criados os rebanhos, ali é que eram criadas as ovelhas, né? Então, e tinham sempre a comandá-las, a comandar o rebanho, um pastor, um bom pastor. Ele cuidava das ovelhas, ele tinha ali o aprisco, todo cuidado, tudo certinho. Tinha um cuidado de não deixar nenhuma ovelha desgarrada, de recolher, deixá-las sempre juntinhas, tomando conta delas, zelando por elas. E é no monte o local onde a ovelha se posiciona para receber a direção do bom pastor. Por isso que Deus nos deu essa direção de fazermos este propósito aqui no monte. Amém? Estamos aqui para receber de Deus, que é o nosso pastor, a direção para a nossa vida. Diz mais, eu apacentarei minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Eu procurarei a perdida e farei voltar ao redil. A desgarrada, ele fala a desgarrada, atarei a quebrada e fortalecerei a fraca, mas destruirei a cevada e a forte, as apacenta-las-ei com justiça. Então Deus é justo. Para cada situação ele promete agir, cuidar daquela que tiver ferida, aquela que tiver perdida ele vai trazer, vai fazer com que ela seja novamente encontrada, aquela desgarrada, vai voltar novamente ali para o grupo, vai se congregar, vai estar firme na presença do Senhor. Desgarrada é a ovelha desviada, aquela pessoa que já estava na fé, já estava ali caminhando, mas de repente, né, não vigiou, foi lá para a direita, para a esquerda, acabou se perdendo. Aquela que saiu muito, está perdida mesmo, está lá, de repente até não sabe o caminho mais de volta. Deus vai trazê-la. E tem aquela que tem uma situação especial aqui colocada por Deus, que destruirei a cevada e a forte. Então aquela forte, aquela que essa daí às vezes ela coloca em dificuldade o grupo, né? Porque se destaca também pela sua força, mas às vezes é prejudicial no grupo, porque ela tem coisas que precisam ser retiradas. Tem uma certa presunção às vezes na hora de se alimentar, quer ser a primeira, enfim. Então tem pessoas, trazendo para o lado espiritual e na compreensão da palavra de Deus, que precisam tirar o excesso que tem na sua vida. São pessoas que às vezes têm uma soberba. Elas estão muito fortalecidas, então elas estão a ponto até mesmo de se estragarem. Elas têm muito conhecimento da palavra de Deus, elas vivem intensamente a fé, então vão deixando muitas para trás
ela pensa que de repente pode caminhar longe do rebanho do aprisco. E isso daí lá na frente é perigoso. Então Deus também, ele quando fala destruir, não é arruinar, é tirar. Precisa tirar. Tem pessoas que precisam ser lapidadas. É ali um diamante bruto, né? Aquela pedra bruta. Precisa ser lapidada, precisa trazer um pouquinho para a humildade, precisa reconhecer também, não. Eu tenho força, eu sou forte, mas ainda é com a força do meu braço. Eu preciso ser forte, fortalecido sim, até no aspecto, mas principalmente com a direção de Deus e no lado espiritual. Então, não é um problema. Ela é ovelha. Aqui está falando, todas são ovelhas. Todas elas são submissas a um pastor. Tem a direção do pastor. Mas para cada uma, Deus tem a solução. Para cada uma, o bom pastor tem um tratamento diferenciado. Amém? E só Ele sabe dar esse tratamento, porque só Ele, meu amigo e minha amiga, é o pastor. Só Ele zela pelas suas ovelhas, que diz mais assim, as apacentá-las-ei com justiça. Quer dizer, o único para fazer justiça na nossa vida, o único para igualar o rebanho. Igualar, quando eu digo, para torná-lo uniforme, para todos ali serem contemplados com a justiça de Deus, é só Deus. Só Deus, meu amigo e minha amiga, porque neste mundo aqui, nós vemos injustiças. Aqueles que têm mais estão tendo cada vez mais. Aqueles que têm menos estão tendo menos. Mas não, no aprisco do Senhor há justiça. Nenhum é melhor do que o outro. Nenhum sabe mais do que o outro, não. Há justiça. E todos que estão ali, sob o pastoreio do Senhor, acabam recebendo essa compreensão de que eles precisam estar no aprisco de forma justa. Deus é justo. Trabalhou? Tem. Não trabalhou? Não é possível ter. Mas a partir do momento que é o justo juiz, o bom pastor, o pastor justo que está ali tomando à frente daquela situação, ele busca dar às ovelhas aquilo que elas precisam. Naturalmente, se a pessoa está fortalecida na fé, ela não precisa receber o mesmo tanto daquela ovelha que está fraca. Isso é justiça. Se a pessoa está fortalecida na fé, uma vez estava fraca, agora já está fortalecida porque recebeu atenção, a direção especial, cuidado. Então, aquela que está desgarrada precisa de uma atenção. Até porque pode ter vivenciado situações, pode estar meio ferida, possa precisar se reagrupar, se readaptar ao aprisco, e aí precisa de um cuidado especial. É isso que Deus quer fazer, e Ele deixa claro aqui quando fala em apacentar com justiça. Amém? Nós vamos agora fazer a busca do Espírito Santo, buscar o fortalecimento de Deus para a nossa vida, nesta vigília, para a gente, em nome do Senhor Jesus, voltar para o nosso lar abençoado e cheios da força de Deus na nossa vida, nessa 28ª vigília aqui na fé da preparação das 90. Nós vamos até lá. E no dia 18 de novembro, em nome de Jesus, começando o propósito da oração da autoridade, 318 dias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos agora, meu Pai, na Tua presença em oração, ainda em conformidade, meu Pai, com todos aqueles que estão na mesma caminhada espiritual que nós. Nós passeamos agora por este monte, meu Pai, que simbolizam os montes de Israel, onde o Senhor fala que as Tuas ovelhas seriam apacentadas, elas seriam cuidadas. Ó, meu Deus amado, meu Deus querido, nós estamos aqui, deixamos o nosso lar, deixamos a nossa cama, porque entendemos, meu Pai, que este monte
é o altar natural de Deus e é o lugar certo para o Senhor trabalhar nossa vida. Como bom pastor, o Senhor, meu Pai, fazer com que sejamos ovelhas apacentadas e apacentadas com justiça, meu Deus, que vem do trono do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus forte, do nosso Paizinho querido. Ó, meu Pai, em nome de Jesus, então venha com a tua unção, venha com o teu poder, meu Pai, sobre a nossa vida, venha nos ensinar, meu Pai, a te adorar, a fazer o que te agrada, a sermos fiéis, meu Pai, a trilhar o caminho da vitória, o caminho que leva, meu Pai, à paz, que leva às conquistas espirituais, meu Senhor, que leva à nossa salvação. Meu Deus amado, meu Deus querido, nós estamos aqui com um propósito, meu Deus, de te servir e temos sido, meu Pai, abençoados a cada vigília que nós fazemos aqui no monte, meu Deus. Ó, meu Deus, não permita que saiamos aqui e não vamos sair daqui da mesma forma, da mesma maneira que subimos, mas alimentados pelo Teu Espírito Santo, fortalecidos pelo Teu poder, cheios, meu Pai, da Tua luz, para irradiar luz em todos os lugares, a todas as pessoas que encontrarmos, meu Pai, no nosso dia a dia. Oh, aleluias, 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 glórias e glórias ao Teu santo nome. Nós Te buscamos, nós confessamos, meu Pai, que nós Te adoramos, que o Senhor é nosso Deus, é o nosso Pai, que o Senhor é nosso Rei, meu Pai, nosso castelo forte, nosso porto seguro, meu Deus. Ó, meu Senhor, só o Senhor, meu Pai, para nos recolher deste mundo, meu Pai, nos procurar e nos achar neste mundo terrível, este mundo egoísta, este mundo podre, meu Pai. Graças a Deus por isso, meu Senhor, o Senhor nos trouxe, cuidou de nós, tem cuidado, meu Pai. Continue cuidando da gente, porque nós somos falhos. Nós precisamos da Tua força, meu Pai, para não cair nas tentações, nas ciladas de Satanás, para sermos vigilantes, meu Pai, em tudo aquilo que fizermos e especialmente nessa caminhada espiritual, porque, meu Deus, tem sido muitas as estratégias de Satanás para nos tirar da fé, nos tirar deste propósito, parar essa construção, meu Pai, que nós estamos fazendo mediante o uso da nossa palavra, porque a cada dia que nós subimos aqui no monte, colocamos um tijolo, meu Pai, na construção espiritual, na nossa edificação espiritual. E Satanás, meu Pai, ele fica revoltado com isso. Então, Espírito Santo, nós precisamos da Tua luz, nós precisamos da Tua direção, meu Pai. Ó, meu Senhor, nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, queremos ser apacentados por Ti, queremos a Tua paz, queremos, meu Pai, um cântico novo saindo da nossa boca, meu Pai. Ó, meu Senhor, coloque cada vez mais o espírito do temor em nós, o espírito de sabedoria, meu Pai, espírito do conhecimento, de fortaleza, o espírito do Senhor, o espírito do discernimento, meu Pai. Oh, aleluias, 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 glórias e glórias ao Teu santo nome, meu Pai. O Senhor é tremendo, o Senhor é magnífico, meu Pai, glorioso, o Senhor é virtude, é saber, é força, meu Pai, para nós. Aleluias, aleluias. Venha se manifestar, meu Deus, na nossa vida de forma total, completa. Venha com a Tua plenitude, Espírito Santo. Venha com a Tua unção nesta madrugada de domingo, dia 13, para a segunda-feira, dia 14 de setembro, meu Pai. Meu Deus, porque nós estamos aqui sobre a terra, com este ar, meu Pai, que respiramos e que toca, meu Pai, o nosso rosto, o nosso corpo, e sob o céu, a imensidão, meu Pai, que é Tua, todas as coisas são criadas pelo Senhor e são para expressar a Tua grandeza, a Tua glória. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Abra a nossa visão espiritual, abra a nossa visão e a nossa audição, meu Pai, atalaia, que nós possamos, meu Pai, ser instrumentos perfeitos nas Tuas mãos, sermos vasos de honra nas Tuas mãos, meu Pai. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias ao Teu santo nome, meu Pai. Te rendemos louvores, aleluias, 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 e Te agradecemos, meu Pai, por este momento único na nossa vida, meu Pai.
entregando tudo nas tuas mãos, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, somos inteiramente teus, meu Pai, e nos regozijamos por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Apresentamos aqui no alto do monte e para o alto nós apresentamos aqui, meu Deus, em nome de Jesus, esse azeite e também apresentamos ao Senhor esse livro do Projeto Visão Atalaia. Estão consagrados e vão cumprir os propósitos. O azeite nós vamos derramar em cada oração das 318, determinando a autoridade em todos os setores da nossa vida, em 318 locais diferentes da cidade. E vamos também para algumas pessoas, porque os exemplares que temos já publicados não são muitos, mas para aquelas pessoas que receberem os exemplares, elas vão ter o conhecimento, meu Pai, do Projeto Visão Atalaia, desse propósito que estamos vivendo, em o nome do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e vamos firmes no nosso propósito de fé. Essa preparação, essa capacitação aqui no monte, o altar natural de Deus, durante 90 dias. E você que crê, ligue comigo este propósito de fé. Oração da autoridade, 318 dias. Eu participo.